Aqui a gente vai falar sobre 4 questões, ou 5 ainda, que eu quero fazer essas relações com os legumes, como é que eu observo a forma. Eu sou Flávio Sabra e a gente está falando sobre questões de modelagem, questões de ergonomia, antropometria e a construção da modelagem. Eu já trouxe mais um elemento, que é a faca, e aqui eu estou indo com objetivos e propostas diferentes, que eu não estou trabalhando com elementos formais da modelagem, que é o manequim, que é o papel, que é o tecido, que é tesoura e lápis e caneta, e tesoura e outras coisas mais que a gente vai usar, fita métrica, tabelas de medida. Eu quero que a gente amplie esse olhar, tá? Então, eu vou falar sobre primeiro sobre o pimentão. Então, se a gente pega aqui o pimentão com essa forma, quando a gente leva para um objeto de moda, e aí eu estou falando de um segmento que possivelmente pode ser feminino, adulto ou infantil, se eu olho ele aqui, como é que a gente pode pensar? Isso aqui a gente pode pensar numa manga sino, né? Se eu digo que aqui é a cabeça de manga, onde é que vai entrar o ombro e vai entrar o início do braço lá em cima, né? A cabeça do objeto, que é o objeto formal, e aqui embaixo eu vou ter o punho, e aqui eu tenho que ter um franzido. Se a gente pega esse elemento, se eu corto nessa diagonal, eu já tenho aqui como se fosse uma cava, um desenho de cava, né? E aqui, se eu pego, continuo com esse corte, levo ele somente, né, até o meio dela, como é que a gente vai pensar se eu planifico essa forma, né? Eu vou dar aqui alguns talhozinhos para a gente poder olhar. Se a gente olha esses elementos, isso aqui é como se fosse a modelagem de uma manga, que aqui eu vou ter que dar os piques, montar a boca dessa manga para fazer aquela forma sino. Depois a gente vai desenhar para a gente poder construir um paralelo sobre essa ideia. Mas o que é importante a gente entender é que através de um corte diagonal, e agora eu vou fazer um corte aqui nessa base, a gente vai ter a ideia da gente olhar. Então, quando eu olho essa imagem, é uma imagem que me remete ao desenho de uma modelagem de manga. E aí, quando a gente está falando sobre esse desenho de modelagem, e a gente vai depois construir isso dentro de uma blusa, ou de um casaco, ou de um vestido, ou onde for a usabilidade dele, é importante que a gente tem que entender que a nossa observação e esse olhar, ele tem que extrapolar somente a ideia do desenho e da forma. A gente, enquanto modelista, designer, criador, projetista, a gente tem que ter, no meu ponto de vista, esse olhar.